nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você já se perguntou por que a vida humana tem tanta dignidade? Ou o que significa essa dignidade humana? Você já se perguntou, talvez, o porquê que a igreja fala tanto que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Por que essa verdade bíblica está lá e o que isso significa? É isso que nós vamos tratar hoje. Seja bem-vindo ao canal Formação Católica. Nós vamos continuar os vídeos sobre o catecismo. Tinha parado na questão 65 do compêndio e hoje nós vamos responder a questão 66, que está no compêndio do catecismo. Se você não possui o catecismo e nem o compêndio, eu vou deixar o link na descrição para você poder adquirir esses livros e alguns outros livros ali que eu deixei selecionados sobre liturgia, sobre história da igreja, sobre os demônios, exorcismos, e também o catecismo. Tá? Você cresce na fé, com leituras que fazem a diferença realmente para nós que somos católicos e também colabora aí com o canal. Tá? Então, vamos ver aqui a questão 66, que está no compêndio. Ela diz o seguinte: em que sentido o homem é criado à imagem de Deus? E a resposta do compêndio é essa. Afirmar que o homem é criado à imagem de Deus significa que ele é capaz de conhecer e amar, na liberdade, o próprio Criador. É a única criatura nesta terra que Deus quis por si mesma e que chamou a partilhar a sua vida divina, no conhecimento e no amor. Enquanto criado à imagem de Deus, o homem tem a dignidade de pessoa. Não é uma coisa, mas alguém, capaz de se conhecer a si mesmo e de se dar livremente e entrar em comunhão com Deus e com as outras pessoas. Então aqui fica bem claro, Muitas vezes as pessoas entram em crise existencial de eu não sou importante, eu não valho de nada. E quando, na verdade, quando nós pegamos as escrituras, pegamos a doutrina da igreja, ela deixa muito claro. Somos feitos à imagem de Deus, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e por isso nós somos seres especiais. De toda a criação, nós fomos a única que Deus quis por si mesmo. Então é diferente dos bichos, é diferente do resto da criação. Não, Deus quis nós de uma maneira especial. Ele nos fez com um carinho especial. Então ser criado à imagem de Deus não significa que nós somos iguais a Deus, ou temos o mesmo corpo, como Deus, até porque Deus é Espírito. Ele se fez homem em Cristo, mas Deus, a essência de Deus é espiritual, Deus é puramente Espírito. A imagem de Deus em nós, ela está impressa na nossa alma, na nossa inteligência, na nossa liberdade e na nossa capacidade de amar. Diferente dos animais, o ser humano ele tem a capacidade de conhecer o que é a verdade através da inteligência que Deus deu, que o ser humano tem, que é única, escolher entre o que é bom e o que é ruim, entre o bem e o mal, através da nossa liberdade, amar de maneira consciente, através do amor. Então nós escolhemos amar uma pessoa ou não, e ter essa comunhão com Deus, e entrar nessa relação com Deus. Nenhum outro ser criado tem essa capacidade. Os animais, eles têm instintos. Os animais, eles não têm amor, eles não têm capacidade de escolher o que é bom, o que é mal. Eles vivem por instinto e comodidade. Então, o ser humano são os únicos que têm essas características, entre aspas, divinas. Inteligência, liberdade e capacidade de amar. Tá? Então, é isso que nos diferencia. E Deus ele não nos fez assim por acaso. Ele nos fez assim porque só assim nós conseguimos, de maneira livre, ir até Ele. Nós conseguimos ordenar as coisas que Ele criou no mundo. Se nós vivêssemos por instinto ou fôssemos iguais aos animais, nós não íamos ter capacidade de gerir tudo isso que Ele criou. Ele criou o mundo para nós.
Só que nós temos a obrigação de cultivar tudo aquilo que foi criado. Um outro ponto importante, o homem ele não é uma coisa, mas é alguém. E isso é muito forte. A gente está em uma sociedade em que o valor da pessoa ele é medido pelo que a pessoa tem, né? Pela aparência da pessoa, pelo dinheiro, pela saúde, pela inteligência, pelo sucesso. Então, se a pessoa ela não tem essas características, ela vale menos do que alguém que tem, né? Muitas coisas aconteceram na sociedade, né? Muitos crimes aconteceram, muitos conflitos aconteceram na sociedade, porque em algum momento perdeu-se a noção do valor da pessoa. Você pega aí Segunda Guerra, né? O que foi feito com aquelas pessoas nos campos? As pessoas elas eram tratadas pior do que animais, porque elas não faziam parte daquele grupo específico, né? Então toda a dignidade dela só era digno, só era bom, só merecia ser tratado como um ser humano as pessoas de um determinado grupo. Qualquer pessoa que não fizesse parte daquilo era tratado como um bicho e acabava morrendo. Você pega a escravidão existiu porque um determinado grupo de pessoas olhou outro grupo e falou, não, você não tem as características que eu acho que um ser humano tem que ter para merecer respeito e liberdade. Então, se escravizava e se matava essas pessoas. Então, parece algo simples, mas nós temos que ter essa noção, né? A dignidade da pessoa humana, ela é acima de tudo. A pessoa ela tem uma dignidade porque ela foi feita à imagem de Deus. Um morador de rua, o mais imundo que existe, com doença, com machucado, usuário de droga, ele tem a dignidade dele. Você pode não concordar com as coisas que talvez ele faça, você pode defender que ele seja punido por alguma coisa, por algum crime que cometa, por exemplo, mas existe a dignidade dele. A pessoa, às vezes, usa da liberdade e começa a agir como um animal. Sim, mas na alma dessa pessoa há a dignidade dela. Tá? E nós fomos também feitos por Deus para nos relacionarmos, principalmente com Deus, né, acima de tudo. Né? Se o ser humano não tivesse pecado, se o ser humano não tivesse caído, né, ele teria aquele contato puro com Deus como tinha Adão. Né? Mas, infelizmente, usando o mal da liberdade, né, usando o mal daquilo que Deus nos deu, que nos assemelhava de certa forma a Ele, o ser humano se distanciou de Deus. Mas nós temos que viver em comunhão com Deus, ou seja, usar a nossa liberdade para buscar a Deus, viver em comunhão com os outros, né, sabendo que aquilo que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós e os outros, tá? E também vivemos em comunhão com nós mesmos. Se nós não gostarmos da nossa companhia, se nós não reconhecermos em nós a dignidade dada por Deus, nós não conseguimos fazer mais nada, nós não conseguimos nos relacionar com Deus, porque vamos nos achar sempre totalmente indignos até de rezar, né? Nós não vamos conseguir conviver com os outros, né? Tudo isso porque nós não conseguimos entender em nós e enxergar em nós a imagem de Deus, o nosso valor diante de Deus. Eu não lembro onde eu vi essa frase uma vez, mas se você se recorda de onde está isso daí, você coloca aí nos comentários, né? Que nós valemos um Deus crucificado. Né? A nossa dignidade é tão grande que Deus se fez homem e morreu por nós para restaurar em nós a nossa capacidade de nos relacionarmos com Ele. Então nós temos que pensar bem como nós conduzimos a nossa vida.
né? Nós temos que viver como filhos de Deus, realmente. A partir do momento que nós tomamos consciência disso e começamos a viver como filhos de Deus, nós vamos mudar a forma como tratamos os outros, a forma como nós usamos a nossa liberdade e como nós enxergamos a nossa própria vida. A consequência disso é que nós vamos passar a respeitar a vida, né? Porque vamos tratar os outros melhores, né? Nós vamos combater o pecado, porque nós vamos saber trabalhar a nossa liberdade e ao invés de viver como animais puramente pelo instinto, nós vamos poder viver realmente como seres humanos. Seres humanos que têm total capacidade de regular os seus instintos. Ser humano que tem a capacidade de saber o que faz bem e o que faz mal e tomar a decisão correta de acordo com a sua dignidade. Nós vamos conseguir amar mais e buscar a santidade. Então, é importante que nós saibamos ordenar a nossa vida, né? Quando reconhecemos, sou feito à imagem de Deus, quer dizer que Deus colocou em mim todas as capacidades para eu usar a minha liberdade da maneira correta, para eu, com a minha inteligência, buscar a Deus e para eu, com a minha vontade, né, fazer o que é certo. Entende? Então nós temos tudo o que é preciso. Obviamente, só conseguimos nos aproximar de Deus e viver plenamente através da graça. Mas, até para buscar a graça, nós precisamos reconhecer: a minha alma é a imagem de Deus, foi feita a imagem de Deus. Então eu preciso buscar a graça para viver de acordo. Essa é a nossa missão como católicos. Nós não fomos criados por acidente. Nós somos criados porque Deus amou de maneira que nós talvez só vamos entender no céu. Nós somos criados por Ele para viver com Ele e cada um transmitir a imagem de Deus àquelas pessoas que às vezes ainda não têm essa consciência, não têm esse discernimento. As pessoas que às vezes estão no fundo do poço e não acham que tem mais valor para Deus. A vida perdeu o sentido. Nós precisamos, com a nossa vida e com o nosso discernimento sobre isso, levar Deus a essas pessoas e mostrar: não, você foi feita à imagem de Deus. Você tem dignidade. Esse é o seu valor. Espero que tenha ficado claro. Nós vamos continuar aí os próximos vídeos. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que esse vídeo vai ajudar. Fica com Deus.